Olá, meus amigos, quero saudar a todos. Vamos à lição número 1, a parte de terça-feira, o descanso descrito no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Nós ficamos admirados e surpresos quando vemos que a Bíblia, ou o que a Bíblia fala sobre o descanso físico. O descanso físico, a Bíblia menciona que tem que estar sempre disponível para nós. Por isso a lição de hoje é sobre isso. A lição de terça-feira, 29/6, é sobre o descanso descrito no Velho Testamento. A primeira pessoa que descansou foi o próprio Deus. E havendo Deus terminado, no dia 7º, a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que criara e fizera. Isso está em Gênesis 2, verso 2. Do nada, pela força da sua palavra, Deus criou todas as coisas, pela palavra do seu poder. Depois, Deus descansou. É lógico que Deus não se cansa. Salmo 121, verso 4 diz que o Senhor não se cansa. Isaías 40, 28 diz: não sabeis que o Senhor não se fatiga, nem se cansa? Deus, porém, descansou para mostrar dois pontos importantes. Primeiro ponto, restauração física das forças. Segundo ponto, restauração espiritual através da adoração. Por isso Deus criou um período de 24 horas, que foi o Santo Sábado, para que as pessoas pudessem descansar, e deixou o período da noite para refazer as forças para o trabalho ou os trabalhos do dia seguinte. Por isso que o descanso no Antigo Testamento começa com Deus no sábado. O rei Davi completou o sentido de descanso no Antigo Testamento ao compor o Salmo 23. Quando ele diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando ele diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar. Então, Davi evoca a figura do pastor que cuida de suas ovelhas e permite a elas tanto descanso como a subsistência. Então, essa foi uma forma que Davi achou de falar sobre o descanso. O ser humano, quando ele foi criado, ele deveria sujeitar a terra, dominar a terra. Mas depois do pecado, essa situação foi transformada. E logo o ser humano viu que o que ele precisava fazer demandava assim muita força, e o cansaço começou a chegar, ou iria chegar, de qualquer forma. Quando Adão saiu do paraíso, saiu do jardim do Éden, e Deus diz assim: você agora vai ter que lavrar a terra. Se você quiser tirar o sustento, você vai ter que plantar, vai ter que colher. Com o suor do teu rosto comerás. Isso produziu cansaço em Adão. E ele começou a perceber que precisava do descanso. Logicamente que depois do pecado, diz a Bíblia que as plantas produziriam espinhos e abrolhos. Ou seja, mostrando que haveria uma dificuldade para o ser humano conquistar o pão de cada dia. E que isso iria exaurir as forças da pessoa, e a pessoa então iria precisar do descanso. Era importante o descanso, tá? Quando o ser humano pecou demais, Deus teve que enviar o dilúvio, porque o pecado das pessoas cansou Deus. Então as pessoas não se cansavam de pecar, mas cansou a santidade divina. E Deus teve que mandar então o dilúvio. Aí Deus escolheu uma pessoa chamada Noé, para que ele pudesse então anunciar um novo descanso para as pessoas, que seria a salvação. Então Deus fez um pacto com Noé, para que ele pudesse então pregar e construir a arca. Os pais de Noé, eles sabiam que Deus precisava de alguém para transformar a vontade divina em palavras, para que as pessoas pudessem deixar de pecar. Por isso que colocaram o nome desse menino que nasceu de Noé. E de acordo com a Bíblia, esse nome Noé significa descanso, significa consolo. Olha o que diz Gênesis 5, verso 29, diz assim: então diz o pai de Noé: esse menino Noé nos consolará dos nossos trabalhos e da fadiga e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor Deus amaldiçoou. Então, o Noé foi assim criado com a finalidade de ser um instrumento de Deus. Desde o nascimento dele, o pai dele já colocou esse nome dele, e o nome Noé significa descanso, significa consolo. No Antigo Testamento, nós temos várias vezes mencionada a palavra descanso com vários verbos, por exemplo, em grego e em hebraico. Por exemplo, Shabbat, que é a palavra referente ao sábado, que significa cessar de trabalhar.
Isso mostra que Deus tinha a intenção que o ser humano parasse de trabalhar. Existe também outro vocábulo, outro verbo grego, que é usado para dizer que no tempo de Josué a terra descansou dos seus inimigos. Ou seja, a guerra cessou, as pessoas começaram a viver em paz, mas de repente as pessoas entraram em desobediência e Deus disse: vocês vão para o exílio e não haverá descanso para vocês. Então a palavra descanso é usada no Antigo Testamento com diversas conotações. Descanso de parar de trabalhar, de restauração de forças físicas, descanso mostrando que é paz, e a palavra descanso ou não descanso, mostrando que as pessoas iriam assim elas iriam ficar atormentadas de forma espiritual, não terão descanso, disse Deus às pessoas que estavam indo para o exílio. Pergunta número 5 da parte de terça-feira. Como os versos de Deuteronômio 31:16 e 2 Samuel 7:12 nos falam do descanso? Qual o sentido de descanso nesses dois versos? Então, no livro de Deuteronômio 31:16 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com os teus pais. Olha, a expressão é interessante. E em 2 Samuel 7, verso 12, Deus disse para Davi: quando os teus dias forem completos e vieres a descansar com os teus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e através dessa pessoa eu estabelecerei o teu reino. O que esses dois versos falam a respeito do descanso? O primeiro, dormirás com os teus pais. O segundo, Deus dizendo a Davi: e quando os teus dias forem completos e vierem a descansar com os teus pais. Qual o sentido de descanso nesses dois versos? Resposta para a pergunta: o sentido de descanso nesses dois versos significa o sono da morte. Dormir com os pais, recolhido com os pais, tem o sentido de fazer a pessoa descansar na sepultura, tá? A cessação de todos os labores que a pessoa possa ter. O livro de Eclesiastes diz que quando a pessoa morre, cessam-se todos os seus labores. Nenhuma ação a pessoa tem mais participação no mundo dos vivos. O cansaço afeta todas as pessoas, assim como a morte também afeta todas as pessoas. Quando a pessoa dorme, repara as energias, a pessoa acorda restaurado. Isso quer dizer que, através da ressurreição, a pessoa também será restaurada de forma física, através da ressurreição, quando Jesus retornar em sua segunda vinda. Nós não podemos viver acelerados o tempo inteiro. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Grande Guerra Mundial, os aviões, eles não tinham um acelerador que pudesse aumentar ou diminuir a velocidade dos motores dos aviões. Então, o que acontecia? Quando o avião subia, o motor ficava numa velocidade constante, acelerada ao máximo. Era para o avião subir, tinha que ter essa aceleração, mas não tinha um desacelerador. Então, havia muitos acidentes, porque o motor no ar acabava fundindo, trabalhando numa alta velocidade, os motores dos aviões acabavam fundindo e havia muitos acidentes. Por isso que o grande missionário de nome Bob Griffin, ele entrou num avião que tinha esse tipo de acelerador apenas para frente. E havia uma mensagem no acelerador: desligue depois de 5 minutos. Era preciso que o piloto desligasse o motor depois de 5 minutos. E ele subiu nesse avião e quando ele olhou, o piloto estava de olho no relógio. Quando deu 5 minutos, ele desligou o motor, porque se não fizesse isso, era com certeza um acidente que iria ser causado, que o motor iria fundir e não haveria como o motor pegar no ar e o avião cairia com certeza, causando a morte de todos. Isso quer dizer que nós, como seres humanos, não podemos viver acelerados o tempo inteiro. Nós temos que ter um desacelerador. E esse desacelerador, sabe o que é? É o repouso que Deus nos permite ter cada noite. Por isso é importante o descanso diário para a reposição das forças, tá? Há pessoas que não ligam, ficam muitas horas acordadas e assim, depois dormem bem pouquinho e acordam de novo. A conclusão disso, ou o resultado disso, é o mau humor da pessoa e lá na frente, sequelas que o sistema neurológico vai produzir na pessoa. Não podemos viver acelerados o tempo inteiro. Uma senhora que trabalhava com leitura,
lendo textos e revisando textos o dia inteiro, procurou um médico e disse: eu estou com a vista cansada. O médico disse: olha, a senhora vai ter que pelo menos parar 1 hora por dia para descansar a vista. Ela falou: impossível, no meu trabalho é impossível. E o médico perguntou: onde a senhora trabalha? Dá para ver alguma paisagem? Ela disse: sim, dá para ver, por exemplo, as montanhas Blue Ridge. Onde eu estou, dá para ver as montanhas Blue Ridge. E dá para ver, pela outra janela, dá para ver também o Monte Allegheny. O médico disse: já sei como fazer a senhora descansar a vista. A senhora, quando estiver no seu trabalho e tiver com a vista cansada, a senhora levanta os olhos e mire pelo menos uns 5 minutos as montanhas que a senhora vê numa janela e o monte que a senhora vê em outra janela. Desse jeito a senhora vai descansar as suas vistas. Quando nós estivermos cansados, temos que levantar nossos olhos para o alto. Só Deus pode nos dar o descanso correto, tanto espiritual como nos proporcionar o descanso físico. Que Deus abençoe e que o descanso que foi mencionado no Velho Testamento tenha nos ensinado uma lição de que Deus deseja o descanso que Ele deu, o exemplo já nos primeiros 7º dia da criação. Deus abençoe a todos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, pelo descanso. Obrigado que o Senhor nos deu o exemplo do descanso. Pai querido, ajuda-nos a olharmos para cima quando a nossa vista estiver cansada dos problemas desta vida. Possamos ser abençoados neste dia pela Tua graça, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, divulgue o nosso trabalho aqui no Facebook, no YouTube, se inscreva ali, divulgue para mais pessoas e assim vamos estudando a lição e vamos captando mais amigos e irmãos nessa jornada do estudo diário. Fica com Deus. Amém.